Olá, colegas. É um prazer fazer parte do Bucocast Academy. Vamos conversar de prótese ATM e cirurgia ortognática. Desde já eu quero agradecer o convite da Bucocast. Bem, quando nós conversamos de prótese de ATM associado à cirurgia ortognática, a primeira coisa que nós temos que ter em mente são as indicações para substituição protética da articulação temporomandibular. Quais são elas? Hipoplasia, agenesia condilar, artrite reumatoides, inflamatórias, não responsivas ou reativas, as doenças autoimunes, as reabsorções condilares, idiopáticas ou do adolescente, casos de anquilose, deformidades causadas por trauma, tumores. Lembrando aqui que os casos de hiperplasia condilar e pequenos osteocondromas não são indicações para substituição protética da articulação temporomandibular. E lembrar que quando nós temos uma cirurgia ortognática associada, não vai alterar as indicações para substituição da articulação. Aqui também é um artigo do Clinical North America de 2015, onde o Dr. Wolford nos mostra bastante bem esse protocolo de planejamento e é muito interessante essa leitura. Um outro ponto interessante a ser discutido quando a gente fala de cirurgia ortognática associada à reconstrução protética da articulação temporomandibular é a sequência cirúrgica. E aqui, novamente, nós vamos ter um artigo do professor Wolford nos mostrando isso. Então, quando nós fazemos uma prótese bilateral, nós temos uma patologia articular bilateral, por exemplo, uma agenesia condilar bilateral, e nós precisamos associar uma cirurgia ortognática, nós vamos ter que fazer uma condilectomia bilateral. Geralmente, nós precisamos tirar o coronoide, porque sempre pode haver uma rotação anti-horária ou um grande avanço. Nós vamos fazer a desinserção do masseter e do perigoideu medial, vamos mobilizar essa mandíbula, vamos realizar o bloqueio intermediário, inserir a prótese, e aí nós vamos fazer um enxerto de tecido gorduroso e continuar a cirurgia ortognática com o reposicionamento da osteotomia Lefort e os procedimentos adjuntos, mentoplastia, rinoplastia e tudo mais que for necessário. Entretanto, quando a substituição protética for unilateral, eu preciso realizar a condilectomia e coronadectomia do lado da prótese, desinserção de masseter e pterigoideu medial daquele lado, mobilizar a mandíbula, realizar a osteotomia sagital e fazer a separação, fazer o bloqueio intermediário, instalar a prótese e depois fixar a osteotomia sagital e depois seguir enxertando essa prótese e enxertando com gordura, suturando e continuando a cirurgia ortognática nessa sequência. Outro ponto importante da discussão é o porquê realizar um enxerto de gordura. A gente está vendo aí, eu coloquei 3 artigos da literatura nos mostrando o porquê fazer isso. Sempre há uma redução do espaço morto e isso é uma promoção de hemostasia, diminuição na formação de hematoma, redução na fibrose, diminui o risco de formação de osso heterotópico em anquiloses, e em anquilose isso é fundamental e facilita o movimento articular. Então, enxerto de gordura eu, na minha casuística, sempre faço. Esse paciente desenvolveu uma deficiência mandibular bastante grande e que agora necessita de uma cirurgia ortognática associada a uma reconstrução aloplástica da articulação. Uma limitação de abertura bucal, até em função da mandíbula muito curta, essa é a oclusão durante o preparo ortodôntico. Olhem a mandíbula, vejam esse ângulo goníaco bastante acentuado aqui, característico da anquilose, o tamanho dos coronoides desse paciente. E aqui o planejamento da prótese, essa prótese um pouco mais antiga, os planejamentos na época eram feitos em cima de modelos estereolitográficos. Então aqui o planejamento de uma prótese do outro lado. Durante a cirurgia, então, acessos pré-auriculares, retromandibulares, aquela sequência sendo executada, sempre se insere primeiro a fossa e depois faz a inserção do componente ramo. De um lado,
e do outro. Depois, osteotomia Lefort 1. Esse paciente, como essas próteses foram extensas e os acessos extensos, nós deixamos para um segundo momento para fazer, para realizar a mentoplastia de avanço, a rinoplastia e a otoplastia desse paciente. Então, aqui a tomografia pós-operatória. Aqui, depois de 6 meses, sendo realizada a mentoplastia de avanço, a rinoplastia e depois a otoplastia também. Então, o paciente saiu dessa condição para esta condição. Pós-operatório mais imediato, a oclusão pós-operatória. E aqui o paciente com 10 anos de pós-operatório, com uma boa estabilidade, uma boa abertura bucal e uma oclusão mantida aí. Essa outra paciente é uma paciente com uma história de trauma de mandíbula na infância, com uma fratura condilar, com tratamento fisioterápico, mas que ao longo do seu desenvolvimento teve o desenvolvimento de uma simetria facial, desenvolveu com uma simetria mandibular bastante importante, que é possível ver nessa imagem tomográfica, aqui já em preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática concomitante com uma reconstrução aloplástica da articulação esquerda. Então vejam, essa mordida aberta, aqui também o planejamento, um caso de prótese um pouco mais antigo, o planejamento foi realizado em cima de modelo estereolitográfico. Então, durante a cirurgia, remoção do côndilo, de parte do disco, aqui a reconstrução, a gordura colocada na região pré-auricular ali, a osteotomia Lefort 1, sagital do lado direito, reconstrução aloplástica do lado esquerdo e uma osteotomia Lefort 1. Vejam a perfeita adaptação da prótese personalizada ao ramo da mandíbula. Tá? Isso é muito importante para a gente conseguir uma longevidade dessa articulação, dessa prótese, perdão. A oclusão pós-operatória, o resultado estético pós-operatório imediato, uma boa função, aí 35 milímetros de abertura bucal, e a paciente 10 anos de pós-operatório, mantendo uma boa harmonia facial, uma boa simetria mandibular, uma oclusão com algumas recidivas ortodônticas e uma boa função mandibular. Toda vez que nós realizamos uma prótese unilateral, sempre vai haver um desvio da mandíbula em abertura máxima. Por quê? Nós devemos lembrar que a prótese só vai fazer uma rotação e o côndilo vai fazer uma translação. E isso sempre vai envolver um desvio, como está descrito nesse artigo aqui do professor Leininger e colaboradores. Toda vez também que nós fazemos uma prótese unilateral, nós devemos pensar como vai se comportar, é uma dúvida que nós temos, né? Como vai se comportar a articulação contralateral? E esse trabalho de elemento finito é bastante interessante. Ele mostra que sobre o côndilo contralateral vai ter um aumento de carga em torno de 6,3%. Mas no disco articular vai ter uma sobrecarga de cerca de 54%. Então, nós podemos ter uma patologia articular ocorrendo do lado contralateral da prótese. O Dr. Pérez também fez com o Dr. Wolford um estudo em 2016, onde eles avaliaram 61 pacientes com média de segmento de 44 meses de pós-operatório que requereram, né, a reconstrução unilateral da articulação, e eles verificaram que cerca de 30% dos pacientes tiveram a necessidade de um reposicionamento de disco depois da reconstrução unilateral. E 30% novamente desses pacientes que tiveram reposicionamento de disco prévio necessitaram de uma cirurgia articular novamente nessa articulação ou até mesmo reconstrução no futuro. Então isso é um ponto muito importante, porque todo paciente que necessita uma reconstrução aloplástica unilateral
da articulação temporomandibular, ele tem que estar ciente que ele pode vir a ter problema na articulação normal, que não tem nenhuma patologia. Aqui o Dr. Guilherme Trento, foi meu aluno de pós-graduação, hoje está trabalhando na Alemanha junto com o professor Klein-Heinz, e eles fizeram uma revisão sistemática da literatura, mostrando, né, que se essas próteses unilaterais tendem a trazer problema para a articulação sadia, né? E eles mostram que, assim, os resultados que eles encontraram nessa revisão mostram que a curto prazo não, mas que também não há tanta informação na literatura e que precisam de mais estudos. Então, via de regra, nós seguimos esse estudo do Dr. Pérez, que nos mostra que cerca de 30% geralmente dos pacientes necessitam de algum tipo de problema, algum tipo de procedimento articular depois de uma reconstrução unilateral. Um outro ponto interessante para a gente discutir quando a gente fala de substituição aloplástica associada à cirurgia ortognática são os casos de reabsorção condilar idiopática. Tá? E nós devemos lembrar que as próteses são indicações para os casos de reabsorção condilar idiopática em estágio final. Com quais vantagens? Melhor estabilidade nos grandes avanços, fechamento previsível da mordida aberta, aumento da altura posterior do ramo e evitar o inconveniente que as reconstruções com osso autógeno traziam no passado. Tá? Todo caso de reabsorção condilar necessita de uma reconstrução aloplástica da articulação? Não. Então, eu quero mostrar para vocês dois casos, um que não necessitou e um que necessitou. Esse primeiro paciente é um paciente classe 2 que teve uma reabsorção condilar após a ortodontia na juventude. Então vejam, côndilos bastante remodelados, reabsorvidos. Entretanto, nas tomografias Cone-Beam, esse paciente apresentava já os côndilos corticalizados. E mais do que isso, o paciente apresentava uma história de oclusão de classe 2 estável, inclusive o ortodontista dizendo a mesma coisa, que não havia uma alteração oclusal há anos, que o paciente estava estável desse ponto de vista. Então, nesse caso, ele tinha aí uma diferença entre relação central e habitual. Então, esse caso tem uma indicação, como já descrito no artigo do professor Ellis, de iniciar pela mandíbula a cirurgia ortognática e realizado aqui uma cirurgia ortognática convencional, maxila, mandíbula e mento, tá? Sem nenhum tipo de cirurgia articular. Entretanto, nesses movimentos, nós não devemos exagerar nas rotações anti-horárias da mandíbula. Tá? A gente deve, por vezes, evitar sobrecargas nestas articulações. Então, aqui pré e pós-operatório, e aqui o resultado bastante estável, bastante satisfatória, uma função preservada e sem recidiva, mostrando que se você faz de forma correta, bem indicado, não é porque o paciente tem um histórico de reabsorção, né? Vejam, os côndilos corticalizados, ele tem a necessidade de uma indicação de uma prótese para tratamento. Já esse outro paciente nos procurou, encaminhado do otorrino, devido a uma apneia grave, e esse paciente com histórico de reabsorção condilar, um paciente classe 2, aqui já em preparo ortodôntico, mas vejam as articulações. Esse paciente é um paciente com uma queixa funcional muito grande, em que nós precisamos ter certeza que a gente vai conseguir fazer uma rotação e um avanço mandibular para resolver o problema da apneia. Né? Esse paciente, lógico, passou por uma sonoendoscopia, foi verificado que o avanço mandibular ia promover um grande ganho, ele já tinha feito toda a cirurgia da parte nasal, porque lembrando que a apneia é multifatorial. Então aqui a gente tem o planejamento das próteses já em ambiente virtual, concomitante com a cirurgia ortognática,
aqui iniciando pela mandíbula. Sempre que nós vamos fazer uma reconstrução com prótese personalizada, sempre o início da cirurgia é pela mandíbula. Então está aqui os guias de corte, aqui o guia intermediário, a mandíbula posicionada, que na verdade na posição é a maxila já na posição final. Também vejam aqui o formato dessa prótese, tanto no sentido látero-medial quanto no sentido posterior, que durante a cirurgia, com os guias de corte instalado, para se fazer as osteotomias na altura planejada. Isso é uma coisa que eu gosto muito, ter sempre impresso o côndilo e o coronoide no que você vai remover e sempre comparar depois da remoção. Isso ajuda bastante na hora da instalação da prótese. Que as próteses instaladas, com a gordura colocada, do lado direito, do lado esquerdo. E depois da cirurgia da maxila e da mandíbula. Vejam na tomografia a perfeita adaptação da prótese ao ramo. Isso traduz em longevidade da prótese. Posicionamento correto, uma boa função, uma boa abertura, 38 milímetros. Paciente antes e depois, veja a melhora do perfil e com certeza a melhora da apneia desse paciente. 6 anos de pós-operatório, mantendo um excelente perfil, uma boa função, 39 milímetros de abertura bucal e a oclusão mantida. Essa é a imagem da panorâmica depois de 6 anos de pós-operatório. Para finalizar essa aula, eu gostaria de deixar esses pontos importantes para vocês, que hiperplasia condilar e pequenos osteocondromas não são indicações para reconstrução aloplástica. As próteses servem para substituir problemas irreparáveis, danos irreparáveis da articulação. Somente dor não é uma indicação para substituição protética. Agora, aqueles pacientes que têm alterações condilares e necessitam de grandes rotações anti-horárias, eles serão beneficiados pela substituição aloplástica da articulação temporomandibular. E lembrando que, quando bem indicada, a prótese vai oferecer uma estabilidade que a gente não conseguia obter com os enxertos ósseos. Bem, então eu quero novamente agradecer a Bucocast, deixar aqui minha mídia social, esse QR Code que, se vocês acessarem essa imagem, dá acesso a uma pasta no meu Google Drive com diversos artigos sobre reconstrução aloplástica da articulação temporomandibular. Obrigado.